Preparados para ouvir a palavra? Amém. Eu acredito que Deus está ministrando o nosso coração desde o início desse culto e nós precisamos aproveitar o que Deus está fazendo e continuar. Amém. Quero ministrar uma palavra breve para o seu coração, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Amém? 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Quantos acharam? Digam amém se você achou. Glória a Deus. Se você não achou ainda, diga glória a Deus. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. O texto diz assim: Davi fugiu de Gade e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas, descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Amém? Então essa palavra que eu quero ministrar ao seu coração é algo que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida, e o tema dessa mensagem é um pouco longo, mas é lugar errado, repita comigo, lugar errado, pessoas erradas, resultado certo. E somente o Evangelho pode produzir esse tipo de sequência, porque de fato todos nós precisamos olhar a partir da ótica de Deus, e nós precisamos ser curados na nossa lógica também, porque a nossa lógica muitas vezes ela está influenciada por aquilo que não é a realidade de Deus. E quando nós lemos um texto como esse, nós precisamos ter o pressuposto do que está acontecendo nesse momento. Davi já tinha sido ungido a rei, porque o Senhor tinha rejeitado Saul. Quantos lembram dessa palavra? Amém. O Senhor rejeitou Saul porque Saul começou a viver de forma que não agradava a Deus, e o Senhor levantou Davi como rei, mas Davi não assumiu o trono de pronto. Não. E durante esse percurso de Davi ser ungido a rei e até ele assumir o trono, ele enfrentou muitos momentos de perseguição do próprio Saul contra a vida dele. Então esse momento que nós acabamos de ler é um desses momentos onde Davi, que já é ungido a rei diante de Deus, ele já é o rei de Israel, amém? Amém. Agora ele está fugindo novamente de Saul com a ajuda de um grande amigo chamado Jonatas, que era o filho de Saul, a quem estava perseguindo ele. Então Davi decide se esconder na caverna de Adulão, e ele se esconde naquela caverna, e o texto que nós acabamos de ler nos conta algo poderoso. A família de Davi, os parentes de Davi, sabendo que ele estava lá na caverna, foram até ele, e não apenas a família dele, mas, espera no texto por favor, mas todas essas pessoas com essas qualificações incríveis foram atrás de Davi. Então, além dos parentes de Davi, chegaram as pessoas aflitas, as endividadas, as pessoas descontentes. E o resultado disso é que Davi se tornou o líder dessas pessoas. Olha que lindo. Então, lugar errado, pessoas erradas, resultado correto, porque somente o Evangelho pode produzir isso, como eu comecei dizendo. Imagine, irmãos, se nós fôssemos escolher pessoas para estar do nosso lado, para um empreendimento, para algo que nós precisamos que dê certo, para formar uma equipe, escolher pessoas que você vai passar muito tempo. Quais seriam as qualificações dessas pessoas que nós gostaríamos de escolher? Alguém pode falar? Quem que você escolheria para a sua equipe? Experiência. Pessoas com experiência. Vamos? Responsável.
inteligente, quem mais? Com poder aquisitivo, então ser endividado, já. Quem mais? Como? Proativos, pessoas que vão, não esperam, vai lá, põe a mão na massa. Quem mais? Gente, eu estou falando, você vai montar a sua equipe, a equipe perfeita dos seus sonhos. Quem que você escolheria? Pessoas leais, que somam e multiplicam. Pessoas que somam e que multiplicam. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que não é isso que acontece. Primeiro nós começamos com uma realidade, que o ambiente não era um ambiente propício, era uma caverna. E aí nós precisamos entender que Deus se manifesta de forma diferente como nós pensamos. Deus não se importa com a estrutura primeiro. Nós se importamos com a estrutura primeiro. Nós se importamos com o lugar físico primeiro. Deus não se importa muito. Porque Davi vai se esconder naquela caverna. E aí nós vemos que as pessoas que vão até ele são pessoas desqualificadas. Todo tipo de pessoa que se reunisse no mesmo lugar não daria nada de bom. Imagina as pessoas endividadas, as pessoas aflitas, as pessoas descontentes, em um ambiente físico que não é bonito, que é escuro. O que ia dar? O resultado diz, bate no liquidificador, o que ia dar isso? Confusão, treta, discórdia, briga. Não ia dar em nada. E talvez isso pareça a família de alguém que veio aqui essa noite. Talvez pareça a sua família. Não tem estrutura. Tem um aflito, tem um endividado. Mas o que é mais poderoso dessa mensagem é que mesmo que você não tenha uma casa bonita, Deus pode fazer coisas poderosas na sua família. Porque o mais importante para Deus, quando fala sobre casa, Deus não está falando sobre a porta da sua casa, Deus não está falando sobre a mesa da sua casa, Deus não está falando do azulejo da sua parede, da cozinha da sua casa. Quando a Bíblia fala sobre casa, a Bíblia está falando sobre você e a sua família. Josué se levanta num momento muito poderoso nas Escrituras, onde o povo estava dividido sobre adoração e seguir a Deus. Ele disse, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que Josué estava falando, ele não estava falando de estrutura, porque até aquele momento eles não tinham lugares fixos. Ele estava falando de uma realidade, que é a realidade que Deus enxerga. É por isso que nós precisamos compreender, Deus não se importa primeiro com a estrutura física, Deus se importa com coisas invisíveis, Deus se importa com coisas que não são palpáveis, mas que dirige as nossas vidas, que coordena as nossas vidas, que é a cultura da nossa casa, como nós funcionamos e como nós convivemos. Porque o que acontecia lá na caverna de Adulão? O que aconteceu? O resultado desse ajuntamento foi que, através daqueles homens irem até Davi formou homens valentes. E através daquele ajuntamento, ele formou homens para o seu exército. E não eram qualquer homens que, a partir do treinamento de Davi, um matava uma quantidade de pessoa, outro tinha outras qualificações. Em algum momento da história, Davi pede para esses homens buscar uma água em um lugar que era difícil acesso, porque tinha um exército inimigo. E aí aqueles homens seguem a ordem de Davi, vão buscar água, matam as pessoas, buscam água e chega e entrega para Davi. Que comportamento é esse? O que eles aprenderam naquele lugar com Davi? Que eles colocaram a própria vida deles em risco para realizar um capricho, porque tinha água lá onde Davi estava. Mas eles foram influenciados por um tipo de cultura superior.
eles foram treinados por Davi em uma realidade que não era a realidade de alguém que estava na caverna, mas eles dividiram do mesmo espírito de excelência, porque aqueles que estavam com Davi receberam da unção que estava sobre Davi. Mesmo que Davi não tinha sentado no trono, ele já era rei, e ele se comportava como até na caverna. O seu problema não é o lugar que você mora, é a forma que você se comporta no lugar que você mora. Você pode morar numa casa simples e ter uma mentalidade de morar em um palácio. É você que decide. A forma que você cuida das suas coisas. Amém. A forma que você cuida. Estou pregando para alguém aqui. Você pode estar num lugar simples, que não tem estrutura, que não é bonito, mas você pode ser extremamente limpo. Você pode ser extremamente excelente. Não sei você, eu já tive experiência de ir numa comunidade, entrar num barraco, que o chão é batido de barro, mas é extremamente limpo. Extremamente limpo. As coisas que são de maneira criativa, que a geladeira vira guarda-roupa. De maneira criativa, a pessoa pega um armário que era de cozinha, vira outra coisa, mas está tudo organizado. Roupa dobrada, chão limpo, a louça não está na pia, que não é uma pia, porque não tem nada a ver apenas com o ambiente, mas tem a ver com o espírito que está em você, a realidade que está dentro de você, que ela manifesta para fora. Então Deus pode colocar e mudar a sua vida agora, e colocar você numa casa melhor, mas se você não mudar, se Deus não mudar dentro de você, você transforma essa nova casa em um barraco, porque o problema é dentro e não é fora, não é estrutural, é espiritual. E aqueles homens foram até Davi com várias condições, e eles aprenderam de Davi. Gente, deixa eu dizer algo para você. O seu problema, que você pensa que é a sua dívida, não é a dívida. Mas como já foi antecedido por mim aqui, na fala do evangelista Marcos, o problema é a forma como nós pensamos sobre o dinheiro. Muitos de nós, a maioria, grande maioria dos brasileiros, nós não tivemos educação financeira. Nós não sabemos o que é reserva de emergência. Nós não sabemos o que é aplicação, investimento. Aqueles que sabem a partir dos vídeos do primo pobre do YouTube, amém? Já tentou guardar o dinheiro na poupança, não rendeu nada, colocou na caixinha do Nubank, R$1 por mês. E o que eu estou dizendo é que existe uma realidade de Deus que nós precisamos se ajustar. É que enquanto você e eu, nós estamos reclamando do emprego, do lugar que moramos, da família que temos, Deus está esperando eu e você a mudar a nossa mente e começar a ver que o emprego que nós olhamos que é dificuldade, que a família que nós olhamos que é problema, na verdade é um presente de Deus para nós. Porque o que Deus quer fazer com o que Ele está entregando nas suas mãos é transformar isso que você diz que não dá, que não presta, que é problema, em bênção, porque somente Deus pode fazer isso. Nós, se pudéssemos escolher a família que nós nascemos, nós não nasceríamos na família que nós nascemos. Nós não teríamos escolhido os pais que nós nascemos, apesar de amarmos e honrarmos. Talvez você queria ter nascido em outra família, tido outros irmãos. Olha para a cara do Raul, evangelista. Sei lá, ter nascido em Alphaville, um pouco mais para frente, ou nascido em outro país. Quem comunga disso comigo? Amém. Pelo menos ia ser o pobre que fala inglês. Brincadeira. Mas deixa eu dizer, quando você olha para a sua história, talvez você diz, isso daqui é muito ruim. E Deus não precisa que a sua família seja boa.
Porque o poder não está na sua família, o poder está no Evangelho, que pode transformar a sua família. Até hoje a sua história pode ser ruim, pode ser uma história não muito legal, desfavorecida, que não tenha muita ajuda de ninguém, abandonado pelo pai, ou qualquer tipo de realidade de índice que o brasileiro enfrenta. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: o Evangelho de Jesus é capaz de pegar uma história destruída, reciclar como foi ministrado na quarta-feira passada, e tornar aquilo que qualquer pessoa gostaria de jogar fora e transformar em algo que é reverencial. Amém. E é disso que eu estou falando. Davi gerou um tipo de comportamento naqueles homens, um tipo de mentalidade e de cultura que eles eram, que os endividados viraram guerreiros, fortes, valentes, prósperos, e se tornaram o exército que Davi contava. Os homens da sua confiança, homens que realizavam caprichos, homens que matavam um exército vizinho, inimigo. E aquilo que você despreza é a arma que Deus vai usar para derrotar o inimigo da sua vida. Amém. A coisa que você mais despreza, e eu quero dar uma chave para você: o dom que você mais despreza em você, a coisa que você mais despreza, ouso dizer, a pessoa da família que é mais desprezada, é a chave para o que Deus pode fazer na minha casa com a família. Porque eu não sei você, na sua família tem um complicado? Tem um atribulado? Tem o que dá trabalho? Tem? A mulher samaritana também era a complicada da família dela. Ela era a mulher que não era bem aceita. Eu não sei como vocês leem as escrituras, mas naquela época tudo fica mais grave, tá bom? Porque naquela época mulher não valia praticamente nada. Se ela não era casada, se ela não desse filho homem. Agora nós estamos falando dentro de um contexto de uma mulher que se relaciona com vários homens, e aí Jesus vai conversar com ela daquele encontro de um lugar que não é propício. Um lugar que não é propício. A estrutura não era legal, porque Jesus não tinha nem balde para pegar água. A hora que ela estava pegando a água era diferente de todas as horas, e era a hora errada. Mas aquela mulher, ao encontrar com Jesus, sai e anuncia que recebeu uma água que ela não podia tirar com balde. O que eu estou ministrando para você é que o que Deus pode te dar não depende da sua estrutura. Amém. Não depende do seu balde. Amém. Não depende da sua capacidade. O que Deus pode fazer com a sua família não depende da sua inteligência ou sabedoria. Amém. Não depende se vocês moram mais para frente, se vocês moram longe do fluxo, ou se vocês têm uma casa própria, ou não é, ou é de aluguel, ou é mais barato. Deixa eu dizer para você, eu quero dizer para você essa noite, que Deus não precisa de estrutura. Deus precisa apenas que você se reúna debaixo da cultura dele, debaixo da realidade dele, debaixo dos princípios dele, e comece a se comportar como se já fosse. Amém. Esse é o problema da gente. Davi treinou aqueles homens que eram endividados. Quem tem dívida aí? Baixa a mão. Baixa a mão. Não precisa se expor. Quem está aflito? Quem está aflito aí? Davi escolheu esses homens. E nós aprendemos algo, que isso é aplicável para a GC, aplicável para a família e para qualquer coisa. Deus não vê como os homens veem. E isso deve bugar a sua mente. Porque quando Jesus foi escolher uma equipe, eu tenho um propósito. Eu preciso salvar a humanidade. E eu vou escolher algumas pessoas para me ajudar nessa tarefa. Primeiro, Jesus já começa escolhendo pessoas que nós não escolheríamos. Pescadores, publicanos, cobradores de impostos. Ele escolhe pessoas desqualificadas, humanamente falando. Passa 3 anos e meio treinando aqueles homens,
em diversas situações de milagre, de perseguição. E aí um momento que é uma conexão com essa palavra, Jesus pregando diz em Mateus 11:38: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Parece que Davi, na verdade, é uma tipificação de Cristo, porque Davi está reunindo ao redor dele homens desqualificados, homens que nenhum de nós aqui escolheríamos, mas a partir daqueles homens ele está forjando o caráter, treinando eles para que eles pudessem se tornar homens valentes, pessoas respeitadas. Deixa eu dizer algo para você. O que você precisa não é de uma coisa nova. O que você precisa não é de um milagre novo. Não é de um milagre novo. O que você precisa é se reunir ao redor de Jesus. Companhia é importante. As pessoas que estão ao nosso redor é importante. Gente, isso é poderoso. Se você se reúne com pessoas que são encorajadoras e você está contando um desejo do teu coração, sabe o que vai acontecer? Aquilo que você contou vai frutificar. Agora experimenta contar em um ambiente de incredulidade. Você nunca fez isso, né? Você fala assim: ó, pro seu marido, irmão, vamos levantar a parede aqui, miserável, vai ficar bom, vamos pintar, vamos fazer essa mudança. Aí ele está sentado no sofá que já está furado, fala: não, para, não quero. Não acontece na sua casa, né? Não, né? Vamos melhorar esse ambiente. Eu vi aqui um vídeo no YouTube, vamos fazer a gente mesmo. Aí a pessoa vai lá e desencoraja, não é assim? Estou contando a sua história, não é verdade? Ou você fala: vamos abrir um negócio, vamos fazer isso, vamos vender bolo de pote, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer alguma coisa, porque estamos devendo, a gente precisa sair do zero. Aí uma pessoa fala: vai vender para quem? Ninguém vai comprar. Sempre, quando você compra algo num ambiente de incredulidade, aquilo que poderia frutificar morre. É por isso que nós olhamos para esse cenário de Davi. Ele não tem estrutura perfeita, mas ele tem uma mentalidade perfeita, ele tem uma postura correta. Meu Deus do céu. E o que ele transfere não é, Diácono Rafael, o sabor da perseguição. O que ele está transferindo não é a fuga para aqueles homens, porque você pode estar vivendo, correndo da dívida e sonhando com aquilo que Deus pode fazer na sua vida, ou você pode estar apenas correndo da dívida. Davi estava sendo perseguido, mas treinando as pessoas. Davi estava correndo risco de vida, mas estava trabalhando dentro da caverna. Eu quero dizer para alguém que veio aqui essa noite: talvez você está apenas fugindo de alguma situação, talvez você está apenas correndo da sua história do passado, mas eu vim liberar algo para a sua vida. Deus está dizendo: para de fugir, eu tenho um propósito para a sua vida, para de correr, eu tenho um plano para você, para apenas de tentar se livrar daquilo que você está tentando há anos. Enquanto eu e você tentamos nos livrar apenas, nós nunca assumimos a posição que Deus tem para nós. Se você tenta não ser apenas o pai que você não recebeu, você nunca vai se tornar aquilo que Deus quer que você se torne como pai. Porque a sua atenção estará sempre: eu não posso ser igual aquele miserável que não cuidou de mim. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Sabe o que você vai se tornar? Exatamente igual. Com os mesmos traços, com as mesmas manias. Aí você não quer ser igual a sua mãe. E você faz um monte de coisa que ela faz. Às vezes eu pego e falo:
Meu Deus, eu estou falando igual meu pai, mano. Aquele freio bonzinho, amor. Atitudes que eu não queria ter igual. Porque de fato, nós precisamos entender que existe um princípio. Nós se tornamos aquilo que nós contemplamos. Jesus disse: eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Então por isso que nós precisamos olhar para pessoas. E no coaching, na inteligência emocional, isso se chama modelar. Mas isso no Evangelho se chama ser imitador de Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já modelava pessoas. Olhem para mim, que sou manso e humilde de coração, aprendam de mim. Talvez você não tenha exemplo perto, mas olhe para alguém. Talvez você não tenha referência nenhuma, mas olhe para alguém. Esther, rainha Esther, quem colocou ela lá? Quem ajudou ela a chegar naquele lugar? Óbvio, debaixo da soberania de Deus, ela chega e se torna rainha. Mas deixa eu dizer, ela era órfã de mãe. Ela era órfã. E num concurso que as mulheres precisavam se comportar bem, serem elegantes, bonitas. Eu estou pregando aqui para mulheres assim, deixa eu ver. Cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Estou falando da beleza de Deus, não estou falando de maquiagem. Não estou falando de pulseira. Porque a própria Escritura diz no livro que ela não usou nenhum ornamento e foi escolhida pelo rei. Mas imagine, para se comportar como uma rainha, tinha que ter alguma referência. Tinha que ter alguém próximo. Porque uma rainha não dá tchau de qualquer jeito, gente. A gente faz. Rainha tem o seu tchau. Você pode dar um tchau de rainha aí? Tem um comportamento. Gente, deixa eu falar para você. Estou lá na Holanda, né? Aí, estava no jantar de gala. Só rico. Eles se comportam diferente, gente. Eles andam diferente. Tem 1000 talheres na mesa. Você não sabe por onde começa. Eu aprendi no TikTok. É de fora para dentro, entendeu? De fora para dentro. De fora. Porque Deus vai colocar você em mesas importantes. Você tem que saber comer, irmão. Aí enquanto você não aprender, Deus não pode colocar você lá. Então veja, rainha Esther não tinha nenhuma mulher perto para modelar, mas ela tinha um tio, um primo tio, Cordoqueu. E talvez ele que treinou ela. Esther, você está muito bruta. Seja mais delicada, a mulher não anda assim. Esther, senta com as pernas fechadas, cruza a perna. Mulher. Mas se Esther fosse orgulhosa, ela nunca se tornaria uma rainha. Deus nunca poderia usar ela para libertar o povo dela, o povo escolhido. É por isso que sempre Deus vai colocar pessoas perto de nós, para nós aprendermos. Aquilo que você precisa aprender está em alguma pessoa que Deus está colocando perto de você e talvez você está rejeitando. As pessoas que talvez a gente, sabe, aquelas pessoas que você fala, não tem nada de errado com essa pessoa, ela é de Deus, mas eu não gosto muito dela. É porque existe algo nessa pessoa que é um espelho, que manifesta algo que falta em você e que você precisa aprender. Você olha para alguém, usa a pastora Jennifer, minha esposa, ela é muito calma, ela não gosta, tinha que ser mais. É porque você precisa de paz, de tranquilidade. Aí você olha para alguém que é proativo e fala, meu Deus, é muito para frente, e você acha que é um incômodo, não, tem que mudar. Não, é porque você precisa receber aquilo. Então quando Deus quer te dar algo, Ele não faz o download do céu. É isso que eu quero que você entenda. Ele reúne você em uma caverna, em um lugar que não é muito legal, em um GC que não é muito legal, não tem uma estrutura legal, não tem um líder da hora legal. Mas a partir da cultura, Deus se manifesta e transforma o nosso comportamento e a nossa mentalidade. Amém. Tem gente aqui que fala, muda logo, eu quero mudar. Você
está perdendo, você vai sempre voltar para o final da fila, porque o deserto acompanha. Fala para alguém, o deserto acompanha. Você não vence aqui, vai para outro lugar, o que acontece? Vai se deparar com a coisa lá naquele lugar. Aí você não resolveu aqui, foge, o que acontece? Vai ter que resolver. Porque o deserto, como diz nosso irmão finado Lázaro, é a escola do Senhor, é a creche do papai, é um lugar que dói, é um lugar que você vai precisar ser humilde, é um lugar que você vai precisar depender de Deus, é um lugar que você vai precisar olhar para suas habilidades e vai dizer: não sei, não consigo. É um lugar que você vai precisar sentar aos pés de pessoas para aprender. O deserto é um lugar que você vai precisar abrir mão do seu gênio, das suas vontades, do seu jeito. Porque, deixa eu dizer, nós estamos cheios de jeitos. Nós temos muitos padrões. Tem que ser assim, deveria ser desse jeito, dessa forma, deveria acontecer dessa forma. E deixa eu dizer, Deus não está preso ao que você pensa. Amém. Deus não está preso ao que nós achamos. E alguém deveria dar glória nisso. Porque quando o que nós achamos dá errado, Deus vem com o plano dele. Que na nossa lógica, como essa pessoa, como esse lugar, como essa igreja. Então nós podemos aprender algo aqui. Deus deseja a coisa mais maluca: reunir pessoas com todo tipo de aflição, dívida, problema, no mesmo lugar, mas ao redor dele, aprender dele. Irmãos, durante a nossa caminhada com Jesus, você vai se deparar com muita coisa que não é legal. Você precisa saber. Alguém deveria ter falado isso para você antes de você caminhar, né? Não é verdade? O pastor que ministrou, a irmã que falou de Jesus para você, deveria ter falado para nós que durante a nossa caminhada vamos nos deparar com coisas, com situações que não são tão agradáveis, pessoas que não são tão legais, ambientes que não são inspiradores. Você quer correr, que você quer fugir. Só eu aqui? Você quer se livrar só. Você só quer se livrar. E a sua oração e o seu tempo com Deus gira em torno de Deus resolver isso. Você gasta mais tempo falando para Deus a forma que você pensa como Deus poderia resolver isso, do que se submetendo a Ele no processo de transformação. Porque quando Deus não muda as coisas, Ele está mudando alguma coisa. Você. Deus não mudou a situação, então Deus está mudando você, o seu coração. Quando Deus não tira a pessoa ruim, é porque Deus está mudando você, o seu coração. Isso é difícil para nós, porque ensinaram para nós uma ideia de que o triunfo é progressão reta, para cima. O crente anda para cima, nunca perde, nunca. Não, isso não é real, isso não é verdade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, e muitas aflições. Existem momentos que eu quero correr sem você. Amém? É muita coisa. Eu não sei por onde começa a resolver. Eu não sei se o problema sou eu. É tudo. Não é só sua mãe que fala: eu vou sumir daqui. Vocês vão me dar valor. Eu vou embora daqui. Não teria essa na sua casa não, né? Quando eu morrer, as mães da terra, a mãe e as mulheres, aí vocês vão dar valor.
te dar algo que ninguém pode te dar, que é uma transformação. Transformação não vem do pastor, transformação não vem de igreja, transformação não vem de ambiente, de estrutura. Transformação é interior, é uma palavra sendo ministrada e o meu coração aberto. Essa palavra, como uma semente que é caindo em terra fértil, produzindo fruto. E deixa eu dizer para você, o fruto que Deus quer que você dê, talvez não seja aparente. Não é aparente. A maioria das transformações que você está vivendo não é aparente. Não são coisas legais, bonitas, mas são coisas que Deus está mudando dentro de você. As coisas que você acha mais importante hoje, que você considera mais importante, não são as coisas mais importantes. As coisas mais importantes são invisíveis que estão acontecendo dentro de você. Quando você menos espera, você está aturando pessoas chatas. Quando você menos espera, você está perdoando. Quando você menos espera, você está sendo generoso. Quando você menos espera. Por quê? Porque o Espírito Santo, a cada vez que você abre o seu coração, recebe a palavra, é como se o Espírito Santo fosse numa caverna, num lugar solitário, junto com você, e te treinasse, sem espetáculo, sem plateia, sem ninguém. E quando você está diante das pessoas, você consegue exercer aquilo que Deus te ensinou no secreto. Você acha que as pessoas que aprendem algo de Deus aprendem no show, no evento, no culto, conferência? As maiores lições a gente aprende sozinho. Você e Deus. Se você nunca ficou você e Deus, você nunca aprendeu. É quando ninguém consegue te ajudar. É quando nada é solução. Somente Jesus. É você estar diante de você e Jesus. Ele é perfeito. Você tem defeito. Você está numa caverna solitária. E Ele te ensina, ó, dessa forma que você precisa agir. Com essa pessoa é dessa maneira. Essa pessoa precisa se afastar. Essa pessoa você precisa se aproximar. E é aí que nós vivemos aquilo que o Evangelho pode produzir em nós, que é o fruto dele. Que é, quando uma pessoa está mostrando algo, é porque embaixo já tem muita coisa estruturada. Quando você vê uma pessoa vivendo algo poderoso e é de Deus, você fala, nossa, olha o que aquela pessoa está vivendo. Não, aquilo ali, embaixo daquilo que a gente gosta de bênção visível, tem tanta coisa, tanto processo, tanta lágrima, tanto choro, tanta renúncia, tanta obediência. É muito. Nós não gostamos disso. A gente gosta do que é aparente, do que dá para contar aqui na igreja. Tem testemunho seu que não dá para contar aqui, porque as pessoas não vão interpretar você bem depois que você contar. Tem alguém comigo aqui? Nossa, a irmã fulana era isso, então eu não vou deixar ela perto do meu marido. Nossa, o cidadão era assim. Ixi, não sei não se foi transformado. Porque as pessoas que não entram na caverna não entendem que lá na caverna Deus está trabalhando. Entendeu, Tiago Rafael? Deus está moldando. E quando Deus transforma, não volta mais a ser o que era. Era endividado, era aflito, era desesperado. Mas depois que se reúne ao redor de Cristo, não é mais, não volta mais. Então não sei se você está recebendo essa palavra. Você pode ter um testemunho ao mundo que só Deus sabe, e algumas pessoas sabem. Mas isso está lá como base. E quando você contar o seu testemunho que é visível, talvez as pessoas não saibam o que sustenta isso que é visível. E eu acabo a mensagem aqui porque eu estou entregando a mensagem de domingo. Olha para alguém e diga, Deus está te chamando para a caverna também. É por isso que Ele afastou pessoas. É por isso que Ele fechou portas. É por isso que Ele começou a apertar alguns parafusos. Olha para alguém e diga isso. É por isso que Deus começou a mexer em coisas que você achava que não precisava mais. Não,
pessoa, aí já dá aquele tchum no coração. Você tem isso também? Eu pensei que estava resolvido, não tá. Aí Jesus fala: vem para a caverna, vem para a Church Caverna, vem para o GC Caverna, com um monte de gente zoada também. Aleluia. Mas o resultado disso vai ser treta, não vai ser confusão, transformação. Olha no olho de alguém assim, bem fundo assim, até você ver a alma da pessoa. Olha, sei que às vezes você não gosta disso, você precisa, mas fala assim, fala bem baixinho que parece que fica mais profético. Fala assim: Deus está trabalhando em você. Deus está te levando para a caverna. Para nós aplicarmos essa palavra, Vitão, aproveite o tempo que você está na caverna, que é uma faculdade. E eu vou encerrar. É uma faculdade. Irmãos, Deus já me colocou várias vezes em períodos de caverna. Várias vezes. Volta e meia ele faz isso. Vai, vem para cá de novo. Vem conversar comigo. E as coisas mais poderosas. Você gosta da hora de romper? Da música? Amém. Você sempre veio. Mulher de graça. Tem uma coisa nova vindo aí também. Amém. Vocês vão ser muito tocados. Todas essas canções nasceram nas cavernas. Livro não nasce no espetáculo. Livro nasce na caverna. Sermão nenhum nasce por escola de teologia. Sermão poderoso que transforma a vida de pessoas nasce na caverna. Porque não tem livro nenhum que pode te ajudar num processo que só Deus pode fazer. Você fica procurando um livro. Que livro que eu leio agora? Não tem livro. Tem um livro sim, é a Bíblia. É Bíblia. Livro. Que autor que eu leio? Jesus. Mas que livro? 66 livros. Aí você fala: eu queria um livro que fala de finanças. É 66 livros. Eu sei que você pode ler sim. Pode, atrás de sabedoria humana. Isso é válido, mas existem momentos que curso nenhum, que mentoria nenhuma, que ajuda humana nenhuma resolve. É só caverna, Jesus e um monte de gente que não pode te oferecer nada junto e olhando para um só lugar. Você está preparado para isso mesmo? Você está preparado para isso mesmo? De olhar para o seu GC e olhar e falar assim: eu sou ruim, mas tem gente ruim. Mas tem os piores, porque qual que é a nossa alegria? Tem alguém pior que a gente. Estou confessando o pecado que você não confessa, amém? Estou ruim, você está endividado. Está conversando ali, bate-papo, aí descobre que o outro fez um empréstimo que está pior do que você. Você fala: pelo menos a minha não está tão difícil. Eu comprei um apartamento em milhares, mas o outro comprou em centenas de milhares, então a gente está de boa. O meu carro falta 15. Aí o outro vem e fala: 48. Você fala: olha, eu estou melhor. Mas sabe o que Deus faz? Você olhar para o boleto do outro e falar: meu Deus, ele tem um boleto, eu tenho um boleto também. Eu não estou falando de Magazine Luiza, eu estou falando de Santander. Todos nós temos pendências, coisas para Deus mexer e mudar. Mas a gente pode sentar e se reunir em um lugar e olhar para aquele que pode transformar a nossa vida. Isso é muito. Esse é o ápice da mensagem. Isso é muito doido. Nenhum coach vai falar para você sentar com pessoa pior que você. Ninguém. Nós escutamos que precisamos caminhar com pessoas melhores do que nós, certo? Mas quando nós chegamos diante de Jesus, só um é perfeito. Ele. Eu tenho pouca dívida, mas sou imperfeito. Estou com o boleto em dia, mas sou imperfeito. Entende?
Ah, meu casamento está legalzinho, mas eu sou imperfeito. É por isso que nós todos podemos sentar diante de Jesus e meio que olhar para o lado e falar: tá bom, mas eu estou. Você não consegue julgar ninguém quando você olha para Jesus. Quero orar por você. Jesus, muito obrigado por essa noite, porque existem cavernas. Se você quiser ficar de pé, colocar a mão no seu coração, quero orar por você. Deus está treinando muitos de nós, você não está percebendo, mas essa palavra, ela vem como uma flecha, um lembrete, que as coisas que você está perdendo, que as portas que se fecharam, que pessoas que foram embora, que consciência de quanto que você estava perdido e caído, que como se Deus te desse um estado e você fala: meu Deus, eu sou muito ruim, o que eu faço é ruim. Isso é, na verdade, Deus trabalhando, Deus movendo o seu coração. Eu quero orar por você. O Senhor pode fazer coisas em lugares inapropriados, lugares que nós não damos valor. O Senhor pode reunir cada um de nós com cada problema que não tem solução humana. E diante de você, Jesus, como os discípulos que o Senhor escolheu a dedo, cada homem complicado, Pedro com temperamento complicado, Mateus também, cada um deles com as suas especificações, com um gênio forte, com dívidas. O Senhor foi a cada um deles e fez eles se achegarem até o Senhor. Não foi eles e nenhum de nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor nos escolheu a dedo. Nós somos, talvez para muitas pessoas, somos um problemão, mas para o Senhor, nós não somos problemas que não têm solução. E eu oro essa noite, colocando a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos, que estão enfrentando os desafios, que estão enfrentando cavernas, que nós possamos aprender de você, Jesus. Que não tem nada a ver com as pessoas é o meio pelo qual o Senhor nos afia. Não tem a ver com A, com B, não, Senhor. Essas pessoas não têm culpa do lugar que nós estamos, mesmo que tenham traído, abandonado, nos prejudicado. Sempre essas pessoas estão sendo uma oportunidade de Deus trabalhar em nós. E é por isso que nós queremos te agradecer e submeter o nosso coração àquilo que você está fazendo, Jesus. Muito obrigado, em nome de